Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Vamos lá, eu lhe convido que você fique até o fim desse vídeo, porque nós estamos começando o primeiro vídeo do terceiro pilar, tá certo? Vai ter agora informações também tão importante quanto foi o primeiro pilar, o segundo pilar e esse é o terceiro pilar. Tá certo? Então, portanto, fique até o fim do vídeo. Lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não. Os meus vídeos, eles são apenas a minha visão do sistema religioso depois que deixei 20 anos de adventismo para trás. Tá certo? Se você que está assistindo esse vídeo de alguma maneira se sentiu tocado por algum comentário meu e não concorda, ou concorda, porém queira bater um papo comigo, olha aqui, ó, me adiciona aí no seu WhatsApp e a gente vai bater um papo. Quem sabe, se você não concorda, você tem alguma informação que eu ainda não conheça. E se eu estiver errado, segundo a Bíblia e segundo a história, com certeza eu volto atrás. Tá certo? Muito bem, feito a abertura, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos lá. O verso bíblico, o qual nós vamos nos amparar, nos ancorar e trazer também Ellen White sob a visão desse verso, está lá em Jeremias capítulo 28, verso 9. Vamos ver o que diz aí como base para nós. Vamos lá. E diz assim: o profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Muito bem. Ellen White, para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma verdadeira profetisa de Deus? Continua sendo? Bom, vamos à pergunta crucial número 1 desta série do terceiro pilar. Qual que é a pergunta em que Ellen White será submetida? Deus pretendia acabar com o mundo antes que todos os participantes de uma conferência em 1856 morressem? É para meditar. Você que é adventista e não conhece a sua história, esta série aqui de 5 pilares, de uma maneira, claro, resumida, estou trazendo a história do adventismo e de sua profetisa. Mas não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando, que é este terceiro pilar. Vamos ver? O pilar é esse. Precisão das profecias. Enquanto participava de uma conferência em maio de 1856 em Battle Creek, Michigan, Ellen White recebeu uma visão do fim. Seu anjo previu que alguns dos participantes da conferência morreriam antes da segunda vinda de Cristo, que outros estariam entre os ímpios que sofreriam as 7 últimas pragas e que algumas pessoas presentes na conferência de 1856 seriam transladadas diretamente para o céu sem passar pela morte. Ellen White escreveu assim a esse respeito. Vamos ver? Ela disse assim: na conferência, uma visão muito solene me foi dada. Vi que alguns dos presentes seriam comida para vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, e alguns seriam transladados para o céu na segunda vinda de Cristo sem ver a morte. Foi-me mostrado o grupo presente na conferência. Disse o anjo: alguns alimentos para vermes, alguns sujeitos às 7 últimas pragas, alguns estarão vivos e permanecerão na terra para serem trasladados na vinda de Jesus.
Palavras solenes foram estas, ditas pelo anjo. Perguntei ao anjo, por que tão poucos estavam interessados em seu bem-estar eterno, tão poucos se preparando para sua última mudança? Ele disse, a terra os atrai, seus tesouros parecem valiosos para eles. Eles encontram o suficiente para ocupar a mente e não têm tempo para se preparar para o céu. Satanás está sempre pronto para mergulhá-los cada vez mais fundo em dificuldades. Assim que uma perplexidade e problema saem da mente, ele gera dentro deles um desejo profano por mais coisas da terra. E assim, seu tempo passa e, quando é tarde demais, eles veem que não ganharam nada substancial. Eles se agarraram às sombras e perderam a vida eterna. Tais pessoas não terão desculpa. Muitos se vestem como o mundo para ter influência. Mas aqui eles cometem um erro triste e fatal. Se eles querem ter uma influência verdadeira e salvadora, que vivam sua profissão, mostrem sua fé por suas obras justas e façam grande distinção entre o cristão e o mundo. Vi que as palavras, a vestimenta e as ações devem falar por Deus. Então, uma influência santa será derramada sobre todos, e todos tomarão conhecimento deles de que serviam com Jesus. A hora chegará, mas não está muito distante, e alguns de nós que agora cremos estarão vivos na terra, e verão a predição verificada, e ouvirão a voz do arcanjo e a trombeta de Deus ecoando da montanha, planície e mar, até os confins da terra. Toda a criação ouvirá essa voz, e aqueles que viveram e morreram em Jesus responderão ao chamado do príncipe da vida. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esta visão que Ellen White teve nessa reunião, foi uma visão que ela estava rebatendo já nessas primeiras reuniões que eles tiveram, rebatendo pessoas que estavam colocando à prova o que Ellen White estava orientando a igreja. Obviamente, todos os participantes lá daquela conferência de Battle Creek de 1856 estão mortos, mas por muitos anos, essa profecia que Ellen White reforçou em 1888 absorveu grande atenção dos fiéis da Igreja Adventista. Listas foram criadas e circularam contendo os nomes dos presentes na conferência, com atenção especial aos números de descrentes ainda vivos. A esperança foi finalmente extinta quando até mesmo os bebês de 1856 foram sepultados. Uma explicação tinha que ser encontrada. Então, os defensores de Ellen White começaram a dizer que a profecia era condicional. Profecias verdadeiramente condicionais envolvem condicionalidade declarada ou implícita. Uma condição declarada diz o seguinte, lá em Deuteronômio capítulo 30, dos versos 15 a 18. Vamos ver. Diz assim, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra. Aqui vais, passando o Jordão,
para que, entrando nela, a possuas. Pois é, meu irmão, minha irmã, então veja, a questão é se você fazer isso ou fazer aquilo. Então, uma condição implícita ocorre quando Deus dá um aviso de punição vindoura. O ato de dar o aviso implica que a pessoa ou o grupo pode evitar a penalidade mudando o seu comportamento. A história do aviso de Jonas a Nínive é um excelente exemplo de condicionalidade implícita, que Jonas entendeu claramente antes mesmo de ir para a cidade perversa, que está registrado no livro de Jonas, capítulo 4, verso 2. Vamos ler? Diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então veja que a condicionalidade, né, que a Bíblia apresenta é bem diferente do que os adventistas dizem daquela profecia lá na conferência de 1856. O problema para os adventistas é que o anjo de Ellen White não declarou nem implícito condicionalidade nesta profecia. A condicionalidade não deve ser usada como um cartão de saída da prisão para profetas cujas previsões não se cumprem. Uma consideração final é que, uma vez que Deus sabe o dia e a hora de sua vinda, por que ele daria uma profecia que ele sabia que não se cumpriria? Na verdade, Deus sabia que o Evangelho não estava nem perto de alcançar o mundo inteiro, como previsto lá em Mateus 24, verso 14, onde ele sabia que o fim não estava próximo. Portanto, fazer uma previsão específica sobre certos indivíduos estarem vivos durante as pragas e na segunda vinda parece diferente de Deus, mas soa muito como uma ideia que emana de um ex-milerita, onde uma profetisa deu seu crivo em 22 de outubro de 1844. Você é adventista ou não adventista que ainda acredita em Ellen White, sendo uma mensageira do Senhor, tem que me responder depois de meditar no que foi apresentado agora no primeiro vídeo aqui, né, do terceiro pilar. Essa série do terceiro pilar, aqui estamos começando agora. É o primeiro vídeo. Ah, você está entrando só agora? Volta lá, assista desde o primeiro vídeo. Você ainda, com sinceridade, acredita que Ellen White é a mensageira do Senhor? Compreende, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Deus não sabe o dia e a hora da segunda vinda do Cristo? Se sim, como poderia haver um atraso lá em sua vinda? Quando uma profecia é condicional, não há uma forte condicionalidade implícita. Por exemplo, a mensagem de condenação lá de Jonas continha uma esperança implícita de que Deus poderia se arrepender. Caso contrário, o aviso nunca teria sido dado, bem diferente do que nós estamos vendo de Ellen White. Bom, mas não vamos esquecer de qual pilar que nós estamos tratando aqui. O pilar é esse, vamos lá. Precisão das profecias. E assim você vai assistindo o vídeo, os vídeos, a série, o pilar 1 você já assistiu, o pilar 2 já assistiu e agora estamos entrando no pilar 3. Muito bem, legal que você veio até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!